João, nesse programa eu costumo contar a vida das pessoas desde o comecinho até o momento atual e tentar fazer uma projeção para o futuro. Você teve uma infância, ao contrário do que muita gente pensa, bastante complicada. O que você lembra do seu pai, por exemplo, no exílio em Paris? Como é que era isso na sua vida? Flávio, de fato foi uma infância difícil. Meu pai chegou a São Paulo como um imigrante baiano em busca de uma oportunidade, como milhões de brasileiros, baianos, nordestinos ou de qualquer parte do país, ainda chegam aqui a São Paulo em busca de uma oportunidade. Aqui é terra de todos. São Paulo, eu nasci aqui, embora com sangue nordestino. São Paulo é a terra prometida dos brasileiros. É onde você tem oportunidade, tem chance. Quem gosta de trabalhar e trabalha com seriedade, em São Paulo se dá bem. É impossível alguém com talento, trabalho e determinação não ter sucesso em São Paulo. Meu pai veio, educado pela minha avó, embora numa família simples, mas minha avó era educadora, era professora da rede de ensino público na Bahia, assim como meu pai, meus tios também foram bem educados. Isso ajudou muito. E aqui ele prosperou, cresceu, se tornou jornalista publicitário, criou a sua própria agência, prosperou. Até que um dia, Franco Montoro, então presidente do PDC, do Partido Democrata Cristão, muito antes de ser governador de São Paulo, ele era deputado estadual, convidou meu pai para se filiar ao PDC, o Partido Democrata Cristão. Meu pai era um liberal, um democrata, um homem que sempre foi muito apaixonado pelo seu país, pela sua terra, pela Bahia. Aceitou o convite do Montoro, mas condicionou que ele fosse candidato a federal pela Bahia, pela sua terra natal. Lá foi ele de volta para a Bahia, fez a campanha, foi o segundo deputado mais votado pelo seu estado. E cumpriu o seu mandato a partir de 1962. O mandato era 62, 66. Porém, esse período foi interrompido pelo golpe militar, em 1º de abril de 1964. Meu pai, por ser um liberal que já denunciava o que se pronunciava um golpe de Estado, como de fato houve, foi cassado na primeira lista. Ele, Juscelino Kubitschek e vários outros parlamentares, ato institucional número 1. Ele foi o 12º dessa primeira lista, assim como vários outros jornalistas, intelectuais, artistas, empresários, pessoas que manifestassem qualquer posição contrária ao golpe, eram deportadas do Brasil, eram exiladas do Brasil. E aí começou a fase mais dura da nossa vida, porque sem nosso pai, minha mãe, naquela época, década de 60, década de 50, as mulheres eram educadas para serem mães, esposas, donas de casa. As mulheres não eram educadas, Flávio. Se você perguntar para sua mãe, para sua avó, elas vão lhe confirmar isso. Sem dúvida. Não eram educadas para serem advogadas, médicas, arquitetas, empresárias, empreendedoras. Eram para ser mães, e cuidar do marido e do lar. Então, minha mãe tinha sido formada em letras, mas não tinha nenhum preparo para administrar uma família desintegrada repentinamente com o exílio do meu pai. E aí começou a fase mais dura da nossa vida. E muito dura. Nós ficamos meses, várias semanas, com algumas interrupções sem luz em casa. E por quê? Minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. A família da minha mãe não quis ajudá-la, porque já condenava naquela época, erroneamente, que ela tinha casado com um baiano, meu pai, por ser baiano. Naquela época, década de 60, havia em São Paulo muita discriminação em relação a nordestinos, que aliás eram todos classificados de baianos. Não sei se você se lembra disso. Uma discriminação absurda, mas existia. E com isso minha mãe ficou muito solitária. E eu, solidário à minha mãe, quando tinha 13 anos, comecei a procurar emprego. Falei, não aguento mais ver minha mãe chorando toda noite. Nossa casa, semanas e semanas sem luz. Só pagava a conta de luz quando minha mãe penhorava alguma joia que ela tinha ganho do meu pai, ia lá na caixa de penhores da Caixa Econômica Federal, colocava a joia, você tinha 90 dias para depois pagar o penhor, para poder retirar a joia. Era uma correria enorme, que ela pagava o penhor com mais empréstimo, e foi assim 8 anos da nossa vida com muitas limitações. Eu não comi carne por meses, e minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne, nem carne de segunda, nem de terceira, nem salsicha, nem frango, nada. Arroz, feijão e ovo. Ovo, arroz e feijão era a nossa comida de cada dia. Ainda tinha que agradecer a Deus de ter alguma coisa para comer. Não tinha nem gás em casa, eu não tinha dinheiro para comprar gás. Fazia comida, esquentava a comida em espiriteira. Você sabe o que é espiriteira? Sim. Você sabe, muita gente não sabe o que é.
É uma lata, pode ser de sardinha ou outra, que você põe álcool, põe a panela em cima, aquele é o seu fogão, porque o álcool era, como continua sendo barato, embora perigoso, mas pessoas simples, até hoje, em comunidades, infelizmente, usam álcool, porque não tem dinheiro para comprar o botijão de gás. Então, uma fase duríssima. E eu fui procurar emprego. Eu queria ajudar minha mãe. Mas o que um menino de 13 para 14 anos pode ter de qualificação? Nenhuma. Estava fazendo escola ainda. Naquela época era o ginásio. Então, que tipo de qualificação você tem? Eu quase que pedia, pelo amor de Deus, um emprego. Fui a 14 endereços procurando emprego. E sabe como eu procurava emprego, Flávio? No verso da Folha da Tarde, na última página, tinha empregos, oferecem-se. Então tinha lá uma relação de empregos, anúncios de empresas, e nas bancas ficava virado a contracapa da Folha da Tarde e também da Última Hora, dos jornais que não existem mais, com os empregos, a oferta de empregos. E ali que eu procurava aleatoriamente algum emprego. Não consegui. Em 13 bati na porta e não consegui. Não quero alongar essa história, mas você vê como a vida lhe cria situações inesperadas. Meu pai enriqueceu. Eu tinha saído de uma situação de prosperidade, morava numa casa com piscina, no Pacaembu, com empregados, com motorista, com carro importado, enfim, com todo o conforto possível, depois dessa fase dura em que meu pai, tendo trabalhado, conseguiu enriquecer. Perdemos tudo. Não tínhamos carro, não tínhamos... Enfim, era casa alugada, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, não tinha dinheiro para o supermercado. O que aconteceu com o dinheiro do seu pai nesse período? Foi-se, porque você, quando vai para o exílio, Flávio, o exílio é como se alguém entrasse aqui agora, nessa sala, pegasse você, deportasse você, colocasse no avião e mandasse você embora. Aí, mas eu não posso falar com a minha família, não posso... Nada, zero. Vai com a roupa do corpo. Foi assim que meu pai foi. Teve que vender tudo que tinha, à distância. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Era um telegrama, carta e telefonema que era caro. Ainda assim, raras vezes nós falávamos com o nosso pai, por telefone, raríssimas vezes, porque era muito caro. Mas você pedia uma ligação de manhã, ela é completada à tarde. Isso eu lembro. O telefonista dava o horário que a ligação seria completada. Então, e minha mãe solitária, obviamente, foi consumindo o que tinha e acabou o dinheiro. Em menos de 3 anos, nós não tínhamos mais nada. O exílio do meu pai era um exílio de 10 anos. Se ele voltasse antes de 10 anos, era preso. Então, durante 7 anos, quase 8 anos, nós passamos muita dificuldade. Mas a dificuldade ensina, Flávio. Eu nunca transformei isso numa circunstância de revolta, nem de ódio, nem de tristeza e nem de melancolia ou depressão. Tudo isso, para mim, foram lições que eu aprendi. Mesmo da tristeza da minha mãe, da injustiça que foi cometida com meu pai, eu transformei tudo isso em lições. Consegui um emprego, finalmente, como boy, office boy, de uma agência de publicidade, pertinho da Jovem Pan, na esquina do prédio da Jovem Pan, que você conhece também, na Joaquim Eugênio de Lima, esquina com a Alameda Santos. Ali tinha uma agência de publicidade, chamava-se Standard Propaganda, hoje Ogilvy, depois ela foi vendida para o grupo inglês e hoje multinacional americano chamado Ogilvy, ali que eu consegui meu primeiro emprego como office boy. E aí minha vida começou a melhorar um pouco, eu procurei ajudar minha mãe tudo que eu podia. Aliás, meu salário dava integral para minha mãe, era um salário equivalente a um salário mínimo. Não era muita coisa também. Não, era um salário mínimo mesmo. Mas pelo menos eu minimizava um pouco a tristeza da minha mãe, conseguia pelo menos pagar a conta de luz e ter um pouquinho de gás em casa. Eu dava o dinheiro todo para minha mãe. A agência de publicidade me dava o passe de ônibus, naquela época não tinha vale transporte, nem vale refeição, mas a agência, de forma generosa, aos funcionários menos graduados, com menor salário, dava o passe da CMTC, era um passezinho que você picotava assim e me entregava para o cobrador de ônibus. E se trabalhasse na hora do almoço, tinha direito a um lanche. Você podia pedir um sanduíche e um refrigerante. Então, para quem não tinha quase o que comer em casa, comer um sanduíche, para mim, era uma refeição na hora do almoço. Então, eu trabalhava todos os dias na hora do almoço para poder fazer jus, fazer direito a ter o sanduíche. Mas eu sempre fui com isso muito empenhado, muito dedicado e muito grato também aos que me estenderam a mão, aos que me deram a primeira e as outras oportunidades, e sempre fui muito dedicado. Isso me fez ser um profissional reconhecido, passo a passo, até me tornar um executivo. Depois fui trabalhar em televisão, a área que você conhece bem,
na falecida Rede Tupi de televisão, depois fui trabalhar na Rede Bandeirantes de televisão. Esse período eu acabei ingressando na área comercial, eu falava bem, era articulado, aí na área comercial comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque você tinha as comissões, além do salário, você tinha a comissão sobre o que você vendia. E aí minha vida começou a melhorar, minha mãe já tinha falecido, infelizmente, meu pai tinha acabado de retornar do exílio, depois de 10 anos. Só dar uma pausazinha. Quando seu pai volta, foi um período muito curto e a sua mãe morreu. Foram meses. O retorno do meu pai eram 10 anos, foi em 64, ele voltou em 74. 2 meses depois, 2 meses e meio depois da volta dele, minha mãe faleceu. Meu pai chegou em maio, lembra-se, o golpe foi em abril, ele chegou em maio, um mês depois do prazo em que poderia voltar, sem ser preso, e minha mãe morreu no início de agosto. Você continuou órfão? Continuei. Nessas circunstâncias, vivi sem meu pai e depois, infelizmente, sem minha mãe, Raul, meu irmão e eu. Ou seja, tristeza seguido de tristeza. Isso também é aprendizado de vida. Qual é o aprendizado que tem a perda de um ente querido? É você valorizar a vida. É você reconhecer a existência de Deus. É você honrar a memória da sua mãe, como hoje eu honro a memória também do meu pai, que já faleceu. É você reconhecer o valor de cada pessoa, ter humildade para cumprimentar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, não olhar ninguém com desdém, não odiar ninguém. São as lições que a vida, mesmo com sofrimento, vai lhe oferecendo. Então, eu a vida inteira fui um aprendiz. E, aliás, por circunstância, acabei depois apresentando um programa de televisão com esse nome, a convite da Rede Record de televisão, sucedendo o meu querido amigo Roberto Justus, que tinha feito 2 anos, depois eu fiz também 2 anos do aprendiz. Mas a vida, para mim, foi uma vida de aprendizado, como continua sendo até hoje. E você mantendo a humildade, sempre você tem algo a aprender.